Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui para trazer para você a mensagem para o PGM nesta semana. E a nossa oração e nosso desejo é que você tenha um bom PGM, um tempo de adoração, um tempo de aprendizado, um tempo onde a bênção de Deus possa pairar sobre a vida de vocês e que haja grande manifestação da graça do Senhor. O texto para nós, queridos, é sobre João, capítulo 20, do verso 1 ao verso 18, onde nós vamos trabalhar ali sobre o tema Ecos de um túmulo vazio, ok? Foi o sermão de domingo à noite, domingo de Páscoa, um culto abençoado, a igreja estava muito bonita, e espero que o teu PGM venha refletir também essa beleza da igreja, ok? Meus irmãos, nós colocamos uma foto aí na folha da mensagem. Eu gostaria que você fizesse a leitura do texto, meu amado, e depois você pudesse fazer um comentário com o seu grupo, os seus liderados, sobre essa foto. O que esse túmulo vazio diz para você, né? Quando você olha para este túmulo vazio, o que ele traz de mensagem para a sua vida? Pensando, é claro, que este túmulo é o túmulo que Jesus lá estava, ok? Bom, ecos de um túmulo vazio. O túmulo vazio, de alguma maneira, ele traz para a gente algumas mensagens. Quando nós olhamos para essa foto, ele traz para a gente alguma mensagem, né? E a primeira mensagem que nós abordamos a partir do texto foi: a morte foi vencida pela vida, ok? O que a gente pode entender é que dentro deste túmulo estava o corpo de Jesus, marcado pela morte, né? E dentro dele, alguns elementos identificam, por exemplo, a morte de Jesus, o corpo morto que estava lá, ok? Por exemplo, a questão das mortalhas. Aquelas mortalhas, o que elas significam naquele contexto, né? Elas dão para a gente a certeza de que havia um corpo ali, e que aquele corpo que nela estava enrolado foi tirado de lá. É fato que se ele foi tirado de lá, quem roubasse o corpo de Jesus levaria consigo as mortalhas. Por isso não foi possível. Então a ideia das mortalhas ali dentro trazem pra gente, olha, que ali havia alguém e que não foi roubado, né? Mas houve alguém morto naquele contexto e que por alguma situação ele não está mais lá, ok? E a presença dos anjos também dentro daquele túmulo vazio. Elas indicam de uma maneira muito patente aos nossos corações, de que a presença angelical ali era a presença dos céus naquele contexto, ok? De alguma maneira houve uma intervenção, uma ação divina naquele espaço, naquele lugar de morte, com a certeza, dando a certeza de que Deus atuou naquele contexto. A própria pedra movida, ela traz essa questão de que homens, ou pelo menos poucos homens, poderiam mexer e mover aquela pedra. Então, quando nós olhamos para este túmulo vazio, a ideia de que, dentro do contexto de texto, de mensagem, é de que havia alguém morto naquele lugar e que aquela pessoa morta, ela foi revivida, houve uma ação da vida sobre a morte naquele contexto e que promoveu o que a gente chama aí da ressurreição de Jesus Cristo, ok? Bom, a segunda coisa que esse túmulo vazio ele traz de mensagem para nós é sobre a esperança pela vida, né? Porque a ressurreição, ela foi a maior intervenção divina de Deus sobre esta existência. Foi o maior milagre que Deus realiza no contexto de vida humana. Ele vence a morte, manifestando a vida, né?
E qual é a mensagem que o túmulo vazio traz para nós cristãos? Ora, se nós olharmos para Romanos capítulo 8, verso 11, ele traz assim: se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em você. Oh, que bonito isso, né? Essa declaração paulina de que, assim como Jesus foi ressuscitado, você também será ressuscitado. Ainda que você passe pela morte, a morte não vai te vencer, porque Jesus já conquistou essa vida. Então, a esperança que este túmulo vazio traz para nós é de que nós vamos ressuscitar com Jesus, também foi ressurreto. Ok? Então essa é a mensagem que deve ficar no meu coração, no teu coração, porque essa promessa, ela é velada pela fé, né? A fé que nós temos em Cristo vela essa promessa, nos leva a entender que isso vai acontecer. Nós cremos assim, que ainda que passemos pela morte, o Senhor vai nos dar vida eterna, né? Vida ressurreta e eterna diante de Deus. Bom, e a terceira mensagem que esse túmulo vazio traz para nós é a própria declaração de que Jesus vive, né? Os anjos, eles olham para Maria Madalena e diz assim: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Isso é muito bonito, né? Isso aí é de gerar uma alegria no nosso coração muito grande. Jesus, a morte já não faz mais parte daquele contexto. A morte foi suplantada pela vida. A morte venceu, a morte foi vencida pela vida. E é nisso que a gente celebra, é isso que a gente celebra nesse contexto de dias de Páscoa, né? Que Jesus venceu a morte. O que significa para você que Jesus vive? O que é isso para você, né? E talvez a gente precise aprender a responder algumas perguntas para nós mesmos, né? E uma delas é: o que significa essa declaração que Jesus vive, né? Paulo, em 1 Coríntios 15, 23, ele diz assim: porém cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo primeiro de todos, depois os que são de Cristo quando ele vier. Ainda assim, voltando na mesma declaração acima, mas isso com uma ênfase maior, no sentido assim: olha, será desse jeito, Paulo está dizendo. Cristo é o primeiro, e depois todos aqueles que estão em Cristo. Lembra? Todos aqueles que estão em Cristo serão ressuscitados, mas serão ressuscitados para quê? Que sentido? Né? Para desfrutar do quê? E aí ele vai chamar essa questão, vai responder sobre para a vida eterna. E o que significa vida eterna para você? Vida eterna é vida, não é que é uma vida ilimitada, não, a ideia não é essa, ainda que seja assim, mas a ideia de que é uma vida na presença de Deus eternamente. Vida eterna, ela é só se configura como vida eterna por causa da presença de Deus, e não por tempo ilimitado, não. A ideia é presença de Deus. Então, o que o texto traz, quando a gente pensa em Jesus vive, e se ele vive em minha vida, vive na sua vida, a proposta é de que nós viveremos eternamente na presença de Deus e para a glória de Deus. Essa é a grande promessa da ressurreição para nós, né? Que nós seremos ressuscitados como somos, né? De maneira com o corpo glorificado, é verdade. Nós tornaremos a ter esse corpo transformado, glorificado, para eternamente vivenciar a presença de Deus no contexto da nossa existência, ok? Então é isso que esse túmulo vazio, pelo menos, me traz essas ideias, né? De que a morte foi vencida pela vida, de que há uma palavra de esperança
revelada nos céus, a partir dos céus para mim e para você, porque há uma presença divina ali naquele contexto, Jesus ali, e os próprios anjos, há uma manifestação dos céus, trazendo uma palavra de esperança para nós. Esse mesmo Jesus que ressuscitou também, o Espírito dele ressuscitará aqueles que nele estão. E também que esse Cristo vive, e esse viver está muito relacionado a essa eternidade da vida, né? E eternidade da vida está relacionado à ideia de presença de Deus eternamente, ok? E é isso, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, que Deus derrame sobre vocês paz, que essa mensagem fique gravada aí no vosso coração, que seja um tempo onde você possa esmiuçar da melhor maneira esse texto, tirar dele ainda coisas que possam ser tiradas, e que Deus te abençoe, que você cresça em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém.